Olá, seja bem-vindo a mais um Fisiê Saúde Integrativa, seu podcast onde a gente vai tratar sobre assuntos relacionados à saúde física, mental, né? E onde a gente traz diversos convidados, né, que vão aí espalhar o seu conhecimento, vão tratar da sua experiência, e como que eles impactam a vida das pessoas. E o nosso foco sempre é esse, né? Pegar a experiência, né, o conhecimento desses profissionais e aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, sinta-se à vontade, né? Já comece aí a prestar atenção que hoje o assunto vai ser sobre saúde mental, autoestima, uma coisa extremamente interessante. Mas antes de mais nada, compartilha, comenta, né? Curta também, isso é importante, que vai fazer com que o vídeo chegue até mais pessoas. E a gente também está no Spotify, que às vezes você não consegue ali assistir seu vídeo no YouTube, mas está no Spotify. Então, na hora que você está trabalhando, está no carro, está fazendo alguma coisa, coloca ali os seus sons de ouvido e vai adquirindo esse conhecimento. E a gente também tem o canal Fisiê Cortes, né? Ali você tem os principais pontos das nossas entrevistas, né? Aqueles pontos que são mais interessantes, né? E aí você consegue compartilhar da melhor forma. E hoje nós temos uma especialista, uma terapeuta aqui, né, que tem um currículo imenso, uma experiência, né? Eu estava olhando, estava observando, estava até vasculhando ali o Instagram, falei, caramba, tem muita coisa interessante, né? E a gente tem a Simone, né? Simone Silvestrin, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, né? Sinta-se à vontade, né? Muito obrigada, Isaías, pelo convite de estar aqui. É uma alegria toda a oportunidade que eu tenho de poder levar essa palavra de acolhimento, de despertar, de amor próprio. Então, agradeço o seu convite e hoje vamos falar de muita coisa boa, de amor próprio, de autoestima, né? Quem que é a Simone? Né? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo, também os convidados, eles já sabem quem que é a Simone, de onde ela veio, qual a experiência que ela tem, acho que isso é muito enriquecedor, né? Muito bem. Então, eu sou Simone Silvestrin, sou terapeuta há mais de 20 anos, integrativa, sistêmica, trabalho com hipnoterapia, com regressão, reprogramação de memória e psicologia positiva. E nesse balaio todo, o que eu quero levar? O que eu levo para você? Eu levo esse autoconhecimento, que eu sou professora também, tenho treinamentos. E então o que eu gosto de levar? Eu gosto de levar esse treinamento do amor próprio, da sua conexão com você mesmo, a sua conexão com o seu coração, com aquilo que você é. Então eu sou mestre em Reiki também e eu tenho 4 programas dos quais eu participo mais intensamente. 2 que eu mesma idealizei. Um é a Vida com GPS, Destrava Tudo e Vai, onde eu ajudo você a se orientar, aonde você está, o que você quer realizar na sua vida, de uma forma, traçando um mapa para você olhar bem bonitinho como que você está fazendo, para você ter mais chances de sucesso naquilo que você está buscando. Tem também a experiência da autoestima, onde a gente trabalha comunicação positiva, amor próprio, e levamos esse trabalho para empresas, para escolas, para grupos fechados, um trabalho bem bonito e da experiência da autoestima nasceu o Fragmentadas. O Fragmentadas, ele é um trabalho voltado para mulheres, onde a gente busca levar um apoio, uma rede de apoio para mulheres em relacionamentos tóxicos. E, de certa forma, estamos envolvidos em muitos relacionamentos tóxicos na nossa vida. Então, no trabalho, no nosso relacionamento com o nosso companheiro, com a companheira, com os nossos filhos. Então, é levar uma comunicação melhor, de forma que a gente possa ter uma convivência melhor. E tem também o Inspiração. O Inspiração, ele é um trabalho muito bonito, muito grande, onde trabalhamos a saúde mental. E esse é um trabalho bem grande que a gente está fazendo, realizando com indústrias, com empresas. E é um trabalho muito legal também, que estão todos convidados a conhecer. Uau, bacana, né? Muita coisa, né? Isso é legal. Então, conhecimento e experiência não falta, né? É Não uma coisa falta. muito legal. Então, a gente fala sobre, a gente vai comentar sobre saúde mental, né? Uhum. Acho que é um tema aí que a gente vai vendo que
antes isso era uma coisa que era deixada de lado, né? Quando se tratava sobre saúde mental, então às vezes tinha até algum certo preconceito, mas com o passar do tempo a gente foi observando que não, a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, né? E o que é, quando a gente vai trabalhar sobre a saúde mental, eu já entrevistei outras pessoas também, aí relacionavam tanto quanto a saúde física, a saúde mental, alguns parâmetros ali, mas para a Simone, o que é essa saúde mental? O que é o ser saudável mentalmente? Ou tem um parâmetro, alguma coisa ou não? Né? Que eu posso Sempre, né, definir? Isaías? Não tem como a gente falar de saúde física sem falar de saúde mental. Que a princípio, a origem de qualquer coisa que a gente tenha no nosso físico, ele começa em algum padrão mental. Na minha experiência, eu fui observando que, mesmo eu tratando o cliente da parte física e da parte mental, ainda assim faltava resultados. E eu percebi também que então tem toda essa parte do ambiente onde ele está, a família, a cidade, os amigos, tudo em volta da pessoa, tudo isso influi na qualidade de vida dela e na sua saúde mental e física. E depois, estudando um pouquinho mais, a gente vai chegar lá no sistêmico, mas no sistêmico vindo da família. Aquelas, a gente já sabe, né, que Aham. geneticamente nós somos a nossa família. Nós Sim, somos sim. quem veio Aham. antes. E então nós somos também energeticamente quem veio antes. Nós herdamos também padrões, aspectos positivos e aspectos negativos dos nossos antepassados. Então, na saúde mental tem tudo isso envolvido. O que nós aprendemos como criança e o que aprendemos com a família, com a sociedade, mas também o que nós recebemos dos nossos ancestrais. Bacana. Então, assim, quando a gente fala, você tem o seu trabalho, e a saúde mental, é interessante, a gente vai começar ali desde a infância, vai até a velhice, é algo que a gente tem que ficar monitorando sempre, né? Aham. Tem que estar, acho que... E assim, existe assim, um nível fora que você está muito mal, você está muito bom, né? E a gente, quando a gente fala que a saúde do corpo, né? A gente trata, às vezes, com medicamento, com uma erva, alguma coisa, e tal, até exercício e tal, né? E Uhum. essa saúde da mente, qual que é, entre aspas, o remédio, o medicamento que a gente trata, né? Nossa, a mente, além dos remédios, das ervas, tem muitas formas de tratar, né? A primeira é tomar consciência do que está acontecendo. A primeira coisa, acho que assim, a primeira coisa é você reconhecer que tem alguma coisa errada. Essa é a primeira coisa, Aham. porque se a gente não reconhece que tem alguma coisa errada, não tem como tratar. Eu costumo dizer que assim, o paciente de transtorno mental é o mais difícil de cuidar, porque se ele não reconhecer o problema dele, nossa, gente, dá um trabalho, né? Até entender, até ele aceitar que tá realmente, né? Que tem um problema, Que que tem tem uma alguma dificuldade, tem coisa, e alguma o coisa. que que é o problema, né? Porque a gente não quer que todo mundo fique numa caixinha, que seja que, olha só, você está de cor de rosa, que lindo, eu estou de amarelo, e que se todo mundo usasse cor de rosa, que coisa mais chata que seria, né? Então é a mesma coisa, se a gente fosse todo mundo igualzinho, tal, concordasse com tudo igual, ia ser uma vida muito chata. A gente precisa ser diferente para ter os nossos Aham. desafios, para que a gente possa crescer, ter as nossas interações para que a gente possa crescer. Mas o transtorno mental, quando é um transtorno, quando ele prejudica a vida da pessoa. E quando a gente fala, antigamente falava em doenças mentais, esse termo não se usa mais, a gente chama de Uhum. transtorno. Por quê? Porque pode ser tratado. E um transtorno é uma coisa que ele está perturbando a pessoa. Ele perturba, Perturba. ele É. atrapalha, ele traz um dano na vida da pessoa. Aí qual que pode ser esse dano? Pode ser que ela não consegue se desenvolver profissionalmente, pode ser que ela não consegue ter um relacionamento estável. E aqui a gente está falando assim, quem quer ter um relacionamento? Porque quem não quer ter um relacionamento É, também está tudo bem, tá tudo bem. né? E ela, então, assim, profissionalmente, num relacionamento, na sociedade, com os amigos, ela tem um prejuízo em alguma ou em todas as áreas da vida. Aí a gente observa que essa pessoa está num transtorno mental. E então, como que a gente faz, né? Primeiro, reconhecer. Primeiro, reconhecer. Reconhecer que está triste demais. Reconhecer que não tem amigos. Reconhecer que a família inteira reclama.
Reconhecer. Reconhecer que o trabalho, você está infeliz no trabalho, você tem dificuldades no trabalho com seus colegas de trabalho, com o chefe. Quando a gente reclama muito de alguma coisa, a gente precisa desconfiar de quem que é o problema. Tem que tem pessoas que nada tá bom, né? Você vai no trabalho, tá ruim, vai em casa também tá ruim, com os amigos também. Então parece que ele não consegue se encaixar em nenhum espaço. Né? Tudo tem uma certa dificuldade, né? E às vezes o mundo todo, né, está com problema, menos eu. Então aí a pessoa, né? E o difícil é ela reconhecer. Acho que esse ponto que você falou é interessante, porque é esse reconhecimento. E aí acho que até talvez entra numa questão da gente admitir que tem alguma fragilidade, né? Você fala, eu sou frágil, né? Nossa, eu não quero reconhecer que eu tenho isso, porque diante... Eu estava comentando esses dias com um colega meu, que às vezes até mesmo no trabalho, né? Às vezes a gente até não fala que está tendo algum problema emocional, alguma coisa, que se eu me dá, se eu falar que eu não estou bem emocionalmente, eu vou acabar... o chefe vai acabar olhando de uma forma negativa, então já vamos pensar em dispensar, porque não vai produzir. Às vezes a pessoa ela começa guardando aquilo, né? Então acho que quando você traz esses pontos, é muito interessante, né? De reconhecer, de entender, de ver que tem solução. Né? Sim, sim. Reconhecer, sim. E aí você falou também de uma outra vertente, que de não mostrar o sentimento, e a gente está nessa sociedade que a gente mesmo construiu, que é onde a gente quer não mostrar nada, a gente não pode mostrar fragilidade, a gente não pode mostrar que está triste, a gente não pode demonstrar que está cansado, a gente tem que dar conta. Tem que dar conta. E a gente da cidade grande é pior, né? Você não tem, você tem que fazer o trabalho o tempo inteiro, né? O ritmo o tempo todo na correria, chegar em casa, dar conta, depois voltar, às vezes fica até meio que mecânico, né? Você vai e volta uma coisa e não expressa muito sentimento e vai guardando. Isso acaba prejudicando, né? Exatamente. Você vai guardando tudo isso, exatamente. Vai meio com o efeito bola de neve. Exatamente. Então, é nesse ponto que você tem que observar. Aconteceu alguma coisa, eu fiquei triste. Ok. Você tem um prazo ali para ficar triste, você tem um tempo. Curte sua tristeza. Ou terminou um relacionamento, morreu alguém, perdeu o emprego, sei lá, não ganhou na Mega Sena, né? Fica triste aí um tempo, né? Sim. A gente tem um tempo para acolher esse sentimento. Ou então raiva, nos mesmos exemplos. Fica com raiva. Qualquer coisa que aconteça, né? A gente tem que ter um tempo para acolher esse sentimento. E da mesma forma que a gente deveria entender que o outro está passando e acolher o outro. Porque que eu vejo muito acontecer e que amigos e clientes reclamam comigo, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que perdeu a esposa. E o que as pessoas falam imediatamente? Não, ela está num bom lugar, ela é uma pessoa excelente. Tá, ela está num bom lugar, mas eu fiquei aqui sozinho. Isso é fato. Se eu só falei assim, não, fica tranquilo, ela está bem, né? Ela está orando, dependendo se a pessoa tiver alguma religião, ela está orando por você, ela está junto com Deus, alguma coisa. E aí não se preocupa tanto com a pessoa que está ali, né? Fala, logo isso passa, já a vida continua, né? Então pode arrumar outra esposa, alguma pessoa, vai ter outro relacionamento. Ai, que medo. Mulher ouve muito isso. Logo você... Mulher jovem ainda. Logo você arruma outro marido, você é jovem, bonita. Fala, mas quem disse que ela quer outro marido? Ela queria aquele marido, né? Nesse momento, era essa história, né? Então, a gente tem que reaprender a se acolher a si mesmo e acolher o outro. Porque senão, o que acontece? A gente vai jogando a sujeira embaixo do tapete, né? Vai jogando embaixo do tapete, o tapete está assim, né? Aí você vai jogando a sujeira, né? Aí o tapete vai ficando assim, né? Aí chega uma hora que você está tropeçando no tapete de tanta sujeira, né? E então, quando a gente levanta esse tapete para limpar, às vezes não dá para chegar e pegar lá de baixo e tirar tudo. Ai, desculpa. E tirar tudo, né? Às vezes não, que a gente tem que ir devagarinho. Vai tirando, vai limpando, até ficar tudo limpinho. E às vezes não precisa mais nem do tapete, né? E tem que ser aos poucos, a gente vai. Sempre, porque às vezes você deixar acumular, mas o peso é tão grande que aí você já não consegue se aliviar mais. Né? Então aconteceu alguma coisa, né? Viva aquele momento, aquela dor, aquela alegria, alguma coisa e pronto. Né? Já
Eu lembrava de um colega que era conselho de viver o momento. Eu tinha uma amiga que até queria comentar, fala, eu não gosto muito de ficar alegre, eu tenho que toda vez que eu fico alegre, aí hoje já aconteceu uma coisa boa, eu fico super alegre, aí depois eu sei que vai acontecer uma coisa triste. Então eu já nem fico mais alegre porque... E aí às vezes a pessoa entra naquela fase de que tudo tem que ser eterno, né? Alegria tem que ser todos os dias, eu tenho que ser todo dia alegre ou todo dia triste, e a vida é meio que um vai e volta, né? Sobe, desce de emoções pra gente aprender a conviver, né? Acho que seria, né? E aí tem um ponto que eu achei interessante, você fala sobre a questão da autoestima, né? Isso. O que é ter autoestima? Né? É você se considerar bom o tempo inteiro, melhor em todas as coisas, ou melhor em todas as coisas, claro né? que não. Como que você... como que é esse processo? Você fala, tem que ter autoestima, você faz alguma coisa ali, não... Tá ótimo, eu sou pra frente e tal, não aceita muito uma correção, uma coisa... Como que é essa claro que não, credo, para. Como funciona? Não é assim não. Autoestima é você reconhecer quem você é. Se seu amigo ele é mais triste, deixa ele ser triste, né? Se ele tá bem com a tristeza dele, o problema é se ele não estiver bem, se essa tristeza estiver atrapalhando ele, né? A autoestima é você reconhecer o que é bom para você, o que te faz feliz, aonde você se sente confortável. Aonde você se sente confortável, né? Aí hoje em dia a gente vê, por exemplo, e são medidas assim que eu vou te falar que não são fáceis, porque a gente vai ver, por exemplo, hoje as mulheres, a moda, né? E aí pinta a sobrancelha, aí põe o bocão, né? Aí faz a harmonização facial, fica todo mundo com a mesma cara, né? Ou então faz aqueles botox, assim, que a pessoa já nem mais, né? Não consegue mais nem sorrir, nem nada, nenhuma expressão. É que é padronizar tudo, deixar um modelo ali, pronto, né? Pois é. Então, tem uma parte que é assim... Vamos voltar um pouquinho. Vamos arrumar o cabelo e pintar a unha. Mulher, né? Pintar as unhas, vamos cuidar da pele. Isso é um cuidado pessoal. Aí você fala, puxa, tem uma coisinha assim que eu acho que podia ficar melhor. Beleza. Mas quando começa a extrapolar, quando começa a modificar muito o corpo, quando começa a modificar muito, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está precisando ser suprida. Né? Então, autoestima é esse autocuidado. É você cuidar do seu bem-estar. Agora, tem uma fina medida ali de que o quanto que eu estou cuidando de mim para os outros, o quanto que eu estou cuidando de mim para mim mesmo. Legal. Acho que isso que você traz é interessante, porque às vezes você quer, sei lá, a pessoa tem que se arrumar, fazer isso, colocar, fazer com botox, alguma coisa, ou até tanto o homem quanto a mulher, e aí você fica naquela sensação, é que eu me sinto bem, ou é para o outro, né? Porque às vezes tem pessoas, às vezes você vai lá, se faz toda a maquiagem, alguma coisa, a pessoa fala, mas não ficou legal. E a pessoa já vai lá, que estava toda alegre, quando vê, volta, triste. Porque para ela tinha ficado bom, mas às vezes como o outro não aprovou, ela acaba desanimando. Nossa, né? Perfeito. Ela Perfeito. fica assim, não tá legal, né? Então aí ela vive de opiniões, né? Isso. Um fala que tá bom, outro fala que não tá bom. Ou às vezes até acaba evitando opiniões justamente para não ficar nessa, né? Essa é uma medida boa, essa é uma medida muito boa, assim. Seu exemplo foi muito bom mesmo. É uma medida muito boa, porque se eu conheço quem eu sou e eu tô confortável aqui dentro desse corpinho, vestido do jeito que eu me visto, com o cabelo do jeito que eu gosto, não importa se eu tenho 15 piercings, se eu tenho botox, se eu raspo o cabelo, não importa a roupa que eu visto, e aonde eu entro, eu me sinto bem. Essa coisa de quando a gente chega num lugar e se sente julgado, se sente menor que o outro, tudo isso é parâmetro para ver que tem alguma coisa errada. E olha, eu sofri e sofro muito disso, porque eu sou autista, né? Então, eu mimetizo muito. Então, quando eu estou num lugar, ainda sofro um pouco disso. Eu estou num lugar, eu observo que eu tenho que me comportar daquele jeito. Aí eu vou para outro lugar, eu já me comporto de um outro jeito. Eu entro num mimetismo. E por fim que eu percebi que eu estava fazendo isso. Né? Então, quem sou eu? Cada momento você se torna uma personagem. Isso. E no final das contas você não sabe. A hora que chega em casa, você fala agora. Isso. E tem um problema nisso que quando junta as tribos, você vai ser quem?
Quem que você vai agradar? Ou às vezes junta, sei lá, 4 pessoas de tribos diferentes ali numa reunião ou na sua casa. Aí você fala, e agora? Eu estou falando com você, eu ajo de um jeito, eu falo sua linguagem. Aham. Aí eu vou falar com outro, eu já mudo a linguagem, já vou falar de um outro jeito. Né? Então, pera, tem alguma coisa muito O errada. que que Então, eu tá? percebi isso, esse mimetismo. Hum, Toda essa questão da roupa que eu te falei, né? Então, você tem que estar confortável do jeito que você é em todos os lugares, não importa onde você esteja. E isso mostra que você tem uma força interna, que você se conhece, você sabe quem você é e você fica à vontade, confortável nos lugares. Esse é aham. um item, né? É diferente de você desligado e realmente não perceber nada à sua É, volta. essa volta, né? É. E aí, esse ponto que dentro do seu programa, né? O Uhum. seu trabalho, que eu acho que isso é muito interessante, e as pessoas às vezes vão conseguir entender ainda mais, é como que você trabalha nesse processo de autoestima. A pessoa, ela chega lá, porque eu acredito que deve chegar pessoas de diversos níveis, né? Uma que tem um problema, que tem uma autoestima, entre aspas, que tá lá em cima, aí você tem que nivelar, e aquele também que nada tá, que não tem nada correto. Como que funciona esse trabalho? Primeiro passo, um passo a passo, como que a pessoa ela consegue se enxergar ali, né? Olha, uma pessoa com autoestima alta, elas são as que menos frequentam consultório, porque elas já têm um amor próprio, elas se sentem confortáveis na sua vida, né? Então, o que elas fazem mais é procurar autoconhecimento. Então, né? Então, o autoconhecimento não tem como você desenvolver autoestima, amor próprio e se conhecer sem conhecimento. Você tem que buscar conhecimento, além do você tem que buscar conhecimento para ter autoconhecimento. Então, quais são as leis do amor? Quais são as leis da vida? Quais são os tipos de comunicação? Né? Então, como que eu me comunico? Como que eu me sinto amada? Como você se sente amado? Qual que é a minha personalidade? Qual que é a sua, para eu entender? Eu entender o que Sim, eu aham. faço, por que eu faço o que eu faço. Eu preciso saber qual que é a minha personalidade, os meus valores, os meus porquês. Entender por que que eu faço as coisas dessa forma. E isso ajuda muito nos relacionamentos, quando você, por exemplo, estuda. Eu gosto muito do enneagrama, né? Que são Ah, né, 9. aham. São 9, né? Então, ajuda muito nos relacionamentos. Vamos dizer que a gente tem uma parceria, a gente trabalha junto. Eu sabendo a sua personalidade, eu já tenho como prever a forma que você vai fazer as coisas, aonde você vai empacar, aonde você vai se melindrar, ou aonde você vai ter uma potência, onde seu potencial vai ser muito alto. Eu sei quando eu vou Bacana. poder contar com você e quando não. Então, O pela Enneagrama, ele tem personalidade. essa relação que você faz quando você fala, você trabalha com terapia sistêmica, é também da constelação familiar, também Isso, envolve esse campo. E aí eu posso envolve. juntar o Enneagrama junto com Sim. a... Ah, Sim, eu sempre junto tudo, né? A terapia, ela vai somando sempre, todas as técnicas elas vão se somando para o melhor resultado. Então, tem algumas coisas que para mim, por exemplo, a vida com GPS, ele tem um processo que você vai realmente fazendo perguntas, respondendo, uhum, você vai descobrindo seus valores, você vai descobrindo aspectos positivos e negativos dentro de você e fora de você. Quais vão ser seus desafios, quais são seus potenciais dentro daquilo que você está buscando, o que você tem de apoio, e você vai caminhando assim, olhando. Ele é um passo a passo a vida com GPS. Já a terapia, para mim, ela é cheia de surpresas. você não tem ali um É, passo a passo, você vai ela é cheia de descobrindo uma... surpresas. Eu Aham. estou conversando, de repente, a pessoa fala uma coisa, eu falo, olha aí, esse ponto é uma dor de infância. Então eu vou e entro talvez ou uma programação neurolinguística onde a gente desprograma o trauma ou a gente faz uma regressão para acessar aquela memória e também desprogramar o trauma. Como que funciona, né? Então você não tem como recontar a história. A história já foi contada. A história já foi Já vivida. aconteceu, pronto. Aham. Já foi vivida, não tem o que fazer, né? Mas dá para gente modificar a sensação com relação ao que aconteceu.
Então, eu fui estudar hipnoterapia porque quando eu aplicava reiki nas pessoas, elas começaram a regredir, né? Começaram a ter lembranças, imagens de acontecimentos ou muito marcantes ou da infância mesmo, né? Eles começaram a trazer. Sim. E então eu fui estudar regressão. Eu trabalho com a regressão do Brian Weiss, que é bem segura. As pessoas têm medo de fazer regressão com medo de não voltar. Eu já vi algumas pessoas comentando, né, que tem medo, faz, se eu for, não voltar, ou se eu ficar com aquele trauma e depois aquilo ficar impactando, acho que isso é muito legal. Ficar impactando e né? não resolver. E agora a Sola tem medo de... Eu vou resolver um problema, eu volto de lá com o problema... Fui com o problema desse tamanho, volto de lá com o problema desse tamanho por causa do tipo, impacto familiar, Sim, tudo, né? sim. E esse é o medo. Como eu não fiz, eu falei assim, então procura um especialista, um bom especialista que vai fazer, que eu, pelo menos a maioria dos responsáveis, que são bons, geralmente você não volta com trauma, né? Pelo contrário, você resolve, mas né? eu vou te falar, Isaías, eu vejo muita gente chegar para mim e falar assim, eu fiz uma vez, porque assim, se eu simplesmente, acessar uma memória sua durante o tratamento, e eu ver que o negócio é muito doloroso, e eu simplesmente te falar, você pode ficar impactado, receber mal essa informação. E ficar impactado. Tipo assim, por exemplo, um pai que fez alguma coisa, uma mãe que fez alguma coisa que aconteceu. E vamos dizer que eu vejo, durante o tratamento eu acesso. E você não viu. E eu te falar, isso pode ser muito mais traumatizante. Porque ainda você cria um problema da relação ali de quem estava envolvido. Agora, você acessando a informação, o que eu vou fazer? Eu vou acessar a emoção relacionada àquilo, né? A emoção relacionada àquilo. E tem coisas bem graves, assim, que acontecem com as pessoas, né? Então, pais alcoólatras que batem nas mães. Então, uma cliente, eu estava atendendo ela e ela disse, ela voltou no momento, ela tinha problemas de relacionamento. E ela estava empacada num relacionamento com um homem que estava evidente que ele não ia assumir ela. 4 anos, e era evidente. E durante o tratamento, em uma regressão, ela acessou uma cena em que o pai estava batendo na mãe e ela começou a vomitar, como criança. Por quê? Essa criança estava querendo chamar a atenção do pai, tirar a atenção do pai para que ele parasse com o que ele estava fazendo. E essa sensação, então, estava... E quantas vezes ela viu isso? Quantas vezes isso aconteceu? Então, a gente acessou uma vez. E ela chorava muito de soluçar. Só que aí, o que a gente faz? A gente envolve numa aura de amor, de consciência. A gente vai buscar essa criança e a gente resgata a criança na cena, coloca o pai e a mãe, coloca a mãe num lugar seguro, coloca o pai num lugar de consciência, coloca todos em um lugar de consciência. E a gente entra na cena e resgata a criança. A gente traz a criança e a pessoa, o adulto, acolhe aquela criança. Acolhe, então transforma aquele momento, aquela sensação de impotência e de dor, você muda, você coloca tudo aquilo num lugar de segurança e acolhe a criança. Você traz ela para o seu adulto cuidar. Então você não vai precisar de mais ninguém para cuidar de você. Você mesmo vai dar conta de cuidar de você. E sendo um adulto que não tem mais aquela dor, você pode se abrir para um relacionamento saudável. Que bacana. Esse processo que funciona, né? Eu sempre tive a curiosidade de entender. A pessoa ela chega ali, ela senta, ela fecha os olhos, alguma coisa, você faz processo de regressão, você tem algumas palavras-chave ali que vão introduzir nesse processo. Né? É um relaxamento. É um relaxamento. Pode ser sentado, pode ser deitado. Alguns gostam de deitar, outros gostam de ficar sentado. E a gente vai conversando, ver assim, que nem... Qual que é o problema? O dessa moça era essa questão de relacionamento. E então a gente vê qual que é o assunto, qual que é a dor principal nesse momento. E aí a gente vai conversando, aí fecha os olhos, como se fosse uma meditação, vai respirando e você vai relaxando. E aí você fica assim, você fica consciente e ao mesmo tempo você fica vendo as imagens como se fosse um sonho, tanto que até a voz altera. Aí na regressão entra com
ao processo de hipnose, ou não, Hipnose. de hipnose. Quando ela hipnose. volta, ela consegue lembrar de toda a situação que estava acontecendo ao redor, ou algumas pessoas não conseguem? Lembra de tudo. Lembra de tudo, só que, como eu te falei, ela lembra de tudo, só que com uma leveza no coração. Sim. Porque esse que é o problema. Algumas técnicas de regressão, você acessa o momento e depois você vai trabalhar a dor posteriormente nas sessões. Da forma que eu faço, eu trabalho com a sua essência, eu trabalho com a sua inteligência interna, com o seu eu perfeito. Eu acredito que todos nós temos um eu perfeito dentro, ligado na inteligência superior que é Deus, na inteligência do Criador. Então, esse nosso eu perfeito, ele sabe o que é melhor para nós. É que a gente vai vivendo essa vida aqui no planetinha azul e as coisas se complicam. Sim, sim. As coisas se complicam pelo caminho. A gente se distancia dessa sabedoria. Mas ela está lá o tempo todo, que a gente chama de intuição, que a gente chama de muitos nomes, né? E da forma que eu faço, eu conecto você com a sua essência. E conectado com a sua essência não tem como errar. Porque é o seu legal. eu superior que vai conduzindo tudo e colocando num espaço seguro. E aí, nesse caso, todo o processo, eu devo fazer regressão ou tem algum momento que você fala, não, no seu caso, a regressão ela não vai ser viável, então é melhor a gente não fazer. Ou se a pessoa, eu quero fazer, e você consegue, porque às vezes a pessoa ela quer, mas dentro da sua análise, ali você fala, mas agora não é o momento certo. Ou não tem o momento certo. A partir do momento que eu quero, não importa, né? Ou você tem um olhar e fala, vamos esperar mais um pouquinho, na próxima sessão alguma coisa... Ou não, sempre em qualquer momento que eu posso fazer. Pode fazer, se você tem um incômodo. Se tem um incômodo, tem uma questão, uma dúvida, um desconforto, qualquer desconforto que tenha, tanto no corpo quanto na mente, a gente pode acessar com a regressão. Qualquer desconforto. A gente vai naquele... Porque, assim, todo desconforto no corpo tem uma relação com a mente. E tudo que acontece, tudo que a gente percebe como mente, ela tem uma relação com o corpo. Ela tem um registro no corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que foi mordida por um cachorro. Quando o cachorro veio atacar, ela levou um susto, né? Levou um susto e deu uma pontada no coração. Toda vez que ela vê um cachorro, ela vai levar uma pontada no coração, né? Se ela realmente se sentiu, registrou aquilo como negativo, que tem gente que vai ser mordido por cachorro, chifrado pelo boi, não tá nem aí, né? Mas se ela sentiu aquilo como uma dor, toda vez que ela vê um cachorro, aquilo vai estar ressoando dentro dela. Aquilo vai dar um sinal no corpo. Então, eu sempre busco esse lugar no corpo onde está o registro. Às vezes é um aperto no coração, é um gelo, é um calor, é um peso nas costas. O corpo tem sempre uma sensação que traz a emoção. Então, todo trauma vivido, ele vai se expressar de forma física ali no seu corpo. Então, a gente pode... Com certeza. Vivi um trauma, vou procurar qual é a parte... E ele é recorrente, né? Porque a gente forma a personalidade do momento da concepção até os 7 anos de idade, né? Então, nasceu, a partir do momento que nasceu, aí você já está com todas as suas... esqueci o nome. Capacidades lá, visão, tato... Sentidos. Sentidos, obrigada. Você já está lá com todos os seus sentidos abertos e operantes. E aí você começa a perceber o mundo, né? A gente começa a perceber o mundo, o que é bom, o que é ruim, o que eu faço que dá bom, o que eu faço que dá ruim. A gente vai aprendendo e dessa forma forma a personalidade. Só que tudo que acontece nesse período a gente registra. E a partir daí é só repetição. Tudo que se parecer com as coisas que a gente viveu nesse período, elas vão só se repetir. Então, a maioria das vezes, na regressão, volta ali para 7 anos. Eu pergunto, quantos anos você tem? Quantos anos você tem aí nessa cena? Eu tenho 7. Eu tenho 5. E eu já peguei regressão que ela achou que tinha 5, a mãe falou que ela tinha 2 anos de idade, quando aconteceu o evento.
Então, regride mesmo. Pode regredir até o útero também. Já tive pessoas que regridem para dentro da barriga da mãe. E é bem interessante. Quer dizer, até durante a gravidez a mãe sofreu alguma situação ali, foi traumática, isso impacta diretamente Com certeza. no feto ali, né? Eu passei por uma experiência que a minha mãe nem lembra, né? Uhum. Eu fui fazer uma regressão e eu sentia uma fome, mas uma fome. E quando eu voltei, eu continuava com a fome, que eu comi 2 barras de chocolate e um salgadinho. Porque eu estava num lugar que era só o que tinha para comer, era isso. E que minha mãe passou fome na minha gestação. Talvez 1 dia, 2 dias, 3 vezes, talvez, mas alguma vez ela passou fome. E eu fui fazer essa regressão consciente para eu estava fazendo experiências de regressão. Fiz essa experiência de regressão para o útero e aconteceu isso. Fiquei com uma fome louca. E daí depois eu tive que trabalhar isso. Isso tinha algum impacto na sua vida no dia a dia ou não? Esse processo da fome escassez, impactava? né? Escassez, né? Você fica preso num processo de escassez. Então, que legal. Então é interessante saber, porque às vezes a pessoa acha, eu tive um problema ali, não, mas não impactou em nada. E aí você tem que saber o que está impactando. Porque às vezes você acha que é uma coisa, né, que está relacionado, vamos supor, sei lá, falta de dinheiro, ou você não consegue, ou toda vez que você vai fazer uma entrevista de emprego, você não consegue passar, porque às vezes fala de uma maneira que não é tão conveniente. E aí ela nem relaciona isso com trauma que se a gente fosse observar, não tem nenhuma relação, mas quando você vai lá, você mexe na ferida, vai profundamente, você fala, tem uma relação com isso, né? Então... Sim, e são histórias que a gente não lembra, né? A gente não lembra, ela não lembra. Eu perguntei para ela várias vezes, assim, para ver se chegava a memória dela, até por coisas que ela conta, que aconteceu, e das que ela lembra, né? Mas ela não lembra de quão grave que foi para ela, como mãe, de quanto foi duro. Ela sabe que foi duro, mas nem ela imagina o quanto foi duro para ela. Então, isso registra em mim o quê? Uma escassez, um medo que a comida vai faltar, que não vai ter dinheiro suficiente, que foi o que aconteceu, não tinha. Meu pai foi trabalhar e o dinheiro acabou e naquela época não tinha Pix, né? E nem ele saiu para trabalhar, ele não tinha também o dinheiro, né? E então uma situação ali onde ela passou fome, faltou a comida. E isso fica para mim, se eu não cuidar, como esse medo de passar fome. Faltando alguma coisa, que aí talvez impacta na vida financeira, de você não estar sempre de economia ou de gastança, alguma coisa. Exatamente. No processo. Exatamente. De não comprar comida suficiente, porque achar, não, se eu comprar muito, eu vou gastar, né? Eu não posso gastar muito porque vai faltar. Então, você fica sempre assim, nesse processo de... eu não posso gastar muito, senão vai faltar. A gente fica sempre nesse nó aí, achando que vai faltar. Então, você não se desenvolve, você não arrisca, você não se desenvolve, porque faltou naquele momento e fica registrado que pode faltar a qualquer momento. Qualquer coisa que se pareça com aquilo, ele volta, a emoção volta e você volta no padrão. Então, uma vez sabendo qual foi a origem, então agora toda vez que vier o fato, eu já sei qual é o fato, já sei como lidar com aquele fato, então já é um problema. Então, mas depois que você trabalha a origem, que você trabalha, que você entende o que aconteceu e você trabalha essa origem, acabou. Acabou. Problemas relacionados àquilo ali. Acabou. Você não sofre mais daquilo. Uma vez que você ressignifica, que você entende, leva amor, acolhe sua criança, acolhe o momento, acolhe a mãe, se for o caso. Uma vez que você traz consciência para tudo e traz amor e tudo isso, aquilo desaparece, porque durante o processo a pessoa está sentindo. Ela está sentindo. E durante o processo, ela chora, ela fica pensativa. Tem gente que às vezes eu olho assim e falo, ele não foi. Eu tenho um amigo que eu faço a regressão dele, eu fico olhando para a cara dele e falo, ele não foi, ele está contando história para mim. E quando ele volta, ele conta detalhes do que aconteceu, que ele viu muito mais coisa do que ele me falou, que foi tremendamente impactante. Ele fala, olha, por isso. Toda vez que a gente faz as regressões, ele percebe o que aconteceu na infância dele e por que ele faz essas coisas hoje, e assim vai evoluindo, vai melhorando. Aquilo não impacta mais você.
Não impacta mais. Ah, bacana. E a gente vai, né? É um processo, né? A gente vai trabalhando sempre o que está mais evidente. Sempre o que está mais evidente. Se o evidente é uma doença física, nós vamos começar de olho no corpo. Qual que é a psicossomática? Qual padrão mental leva a uma questão física? Não tem problema físico, assim, não tem nenhuma doença grave. Então, tá, a pessoa chega angustiada. Tá bom, aonde dói? Dói as costas? Dói o estômago? Dói o joelho? Aí eu já vou examinando aí, porque da onde dói no corpo, eu sei a origem. E aí, então, que aí você fala do processo que eu até achei interessante, vou te perguntar para que fala que é do fragmentados ali. Isso. Né? Esses fragmentados, embora eu tô com uma ideia que eu não vi exatamente como que é, mas né, eu imagino assim, ele vai trabalhar parte por parte do ser humano, e aí esses fragmentados, ele é voltado mais para o público feminino, masculino, ou como que tá, né? Qualquer pessoa tem quer dizer, pode ser que não seja mais voltado, mas tem um público que frequenta mais, um grupo de pessoas que frequenta mais, uma determinada idade, que eu imagino que quando a gente, eu até brinco com os meus enteados, quando você vai ficando mais velho, quando você tem ali uns 15, 16, 20 anos, você não se preocupa com muita coisa, né? Você acha que a vida é longa, né? Você tem até eu chegar. Aí você vai ficando um pouco mais velho, seus 30, 30 e pouco, você vai vendo que a vida não está tão longa, né? Você precisa realizar algumas coisas que não foram realizadas, você tem uma certa dificuldade também, então ele vai trabalhar público específico, assim, né? Quem não realizou, quem tal, ele volta também para a questão da autoestima, como que é? Você não assistiu o podcast? Não, ainda não. Você está falando dos trechos. Dos trechos só, então já estou imaginando. Que a Isis fala num trecho, bem exatamente disso. Agora, eu tô quando chega nos 40, você está na plenitude da vida como mulher, e depois nos 50, você já começa, opa, mais 10 anos eu tô com 60, como é que vai ser agora esses próximos anos da minha vida? O que eu construí, o que eu não construí, né? Mas, respondendo a sua pergunta, o Fragmentadas, ele nasceu de um desejo meu e da Isis de levar essa autoestima para mulheres. Né? Então, o ponto central dele é mulheres em relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque, por causa da minha história de criança, eu vivi muitos relacionamentos tóxicos. Tanto porque eu atraía, às vezes o tóxico era ele, às vezes o tóxico era eu, e às vezes o tóxico é os dois. E o que é o relacionamento tóxico? Como que eu vou identificar? Se eu estou num relacionamento que é, entre aspas, normal, se é tóxico, o que é? Para quem está assistindo, como que eu vou definir? Muito bom, muito boa pergunta. O relacionamento, às vezes, quando a gente fala em... Desculpa. Beleza. O relacionamento tóxico, quando a gente fala em relacionamento tóxico, as pessoas ligam rapidamente com relacionamento abusivo. E é bem diferente. No relacionamento abusivo, tem sempre um predador e uma vítima. Tem um que domina e comanda o outro, que se deixa dominar e comandar. No relacionamento tóxico, pode ser um se sobrepondo ao outro ou os dois ali tretando junto. Não necessariamente quer dizer que uma é vítima. Exatamente. Os dois podem estar provocando, ambos podem ser tóxicos. Pode ser que ambos são tóxicos. E vamos falar de relacionamentos, que é para onde Fragmentadas está direcionado, que pode ser que a mulher ela está se dedicando demais a alguém que não merece. Então, existe uma manipulação que o outro faz sobre uma mulher fragilizada. Então, isso é a parte do relacionamento tóxico que a gente mais fala. As mulheres que entregam a sua vida em favor de tentar salvar o outro, ou em favor de agradar o outro o tempo todo. E muitas vezes elas sequer percebem que estão fazendo isso. Ou o outro se faz de vítima, se faz de coitadinho, e aí a mulher fica lá querendo salvar aquela pessoa o tempo todo. Então, ela deixa de viver a própria vida para viver a história do outro. Então, isso é tóxico. Isso é tóxico. Toda vez que a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vontade do outro. Que as pessoas, e eu acho que é interessante você colocar esse ponto, que às vezes as pessoas acham que um relacionamento tóxico é somente quando a pessoa é agressiva, às vezes fisicamente ou verbalmente e tal. Mas às vezes tem esse ponto em que a pessoa se faz de coitada, ou toda vez que ela está vendo que o outro está conseguindo alcançar alguma coisa,
ela acaba desanimando, né? Ela acaba... E às vezes ela fala, não, isso não é um relacionamento tóxico, é um carinho que a pessoa tem. E às vezes o carinho tá, né, escondido atrás de uma coisa, de uma certa obsessão, né? Exatamente, mas isso pode acontecer com mães, com chefes. Eu tenho uma cliente que ela estava fazendo todo o serviço da chefe. Ah, mas é que ela não faz. Ah, mas ela tem competência? Tem. Eu falei, então por que que você está fazendo o serviço dela? Então a pessoa ela vai deixando o outro entrar num campo. A gente tem o nosso espaço. Em todos os nossos relacionamentos, a gente tem um espaço, a gente tem o nosso lugar. E do nosso lugar a gente tem força, né? Repete aí, gente. Do meu lugar eu tenho força. Eu garanto. Sim. Porque, assim, a gente tem o lugar como filha, como esposa, como sua posição na empresa, como mãe, enfim, como amiga. Cada lugar que a gente está, a gente tem um papel e a gente tem um lugar nesse lugar, que pode ser de uma atuação mais forte ou menos forte, mas do nosso Uhum. lugar a gente tem força. Me fala assim. Isso faz lembrar, eu estava vendo uma entrevista, não lembro o nome das pessoas, mas eu estava lendo, e foi numa separação, aí eles foram lá, acho que o casal foi separar, foi lá diante do juiz, estavam assinando a documentação, e aí o juiz ele perguntou para o esposo, ah, tá, e você fez o quê com com a sua profissão? E ela comenta, aí ele falou que, então, fiz mestrado, blá, blá, e listou inúmeras coisas, né, passei para a empresa, tá, e aí ele perguntou para ela, tá, e a senhora, qual a sua formação, que a senhora já fez e tal, e ela, tá, eu estudei, mas depois que eu casei, eu quis ser dona de casa, né, cuidei dos meus filhos, e ela chegou, e ela falou, poxa, enquanto ele estava falando que viajou, fez isso, fez aquilo, tinha feito mestrado, doutorado, empresa tal, cargo, e aí quando ele olhou, eu tinha essa resposta, fui dona de casa, né. E aí ela sentiu muito, falou, foram 10 anos, né, Uhum. que o outro cresceu, né, ali até financeiramente, porque financeiramente quando ele sair dali também, ele vai continuar com o cargo dele. E ela, assim, ela não conseguiu crescer. Ela falou, resolvi cuidar dos filhos, né. Uhum. Aí você tinha um outro detalhe também, né, que eu até estava vendo, que algumas pessoas comentavam, mas assim, mas será que também não foi uma opção dela querer cuidar dos filhos e não investir na carreira? Ou foi... Aí Uma imposição, é, né? Eu vejo isso lá em casa mesmo, né? A minha mãe, ela passou a vida inteira falando que ela trabalhava não é Dupont, é uma outra empresa. Com 15 anos ela trabalhava e que ela casou com 18. E agora que ela está mais velha, ela fala: seu pai que não me deixou trabalhar. Só que ao mesmo tempo que ela fala seu pai não me deixou trabalhar, ela fala assim: nossa, a gente vê hoje em dia essas crianças, né? São criadas de qualquer jeito, chega em casa não tem a mãe, vai para cá, vai para lá e não tem a mãe. Então, assim, o que tem que ter é uma clareza da opção que fez. E se você vai colocar um período naquilo. sim, Você vai colocar um né. período. Eu vou ficar com meu filho 1 ano, 4 anos, 12 anos, 18 anos. Quanto tempo eu vou me dedicar a ser esposa e mãe? É uma questão, e essa é a clareza que as pessoas têm que ter. Por Tem isso que que é ter importante o autoconhecimento. autoconhecimento. E só tem um último exemplo, que esse quando eu estava na faculdade, faz uns 10 anos. Não, faz tempo. E eu estava fazendo, né, eu fiz filosofia e tal, depois fui fazer TI, quis mudar de área, mas nunca, né, só fiz a faculdade e deixei pra lá. Mas eu tinha um senhor que ele tinha na época 55 anos, né? E assim, ele era o mais velhinho, assim, ele até a cabeça branca, e assim, a gente acabou fazendo alguma amizade, e ele reclamava, ele falava assim, acho que já tinha separado, né? Ele falou, olha, vivi 25 anos com a minha esposa, separei, perdi 25 anos. E ele falava aquilo com um amargo tão grande. Toda vez ele olhava, perdi 25 anos da minha vida. Não me relaciono mais com os meus filhos, né? Os meus Uhum. filhos não gostam mais de mim. E aí, mas só que ele falava o que ele fez, né, durante esses 25 anos, profissionalmente, eu montei uma empresa tal, fui para os Estados Unidos, aquele tal, comprei uma casa tal, entendeu? Aí depois que ele se separou, toda a história que ele fez pessoalmente, não estava nem ligada à questão da esposa, para ele não Por valeu de isso nada, que tem que né? ter o No autoconhecimento, porque, autoconhecimento. por exemplo, tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor, que você tem que entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então, às vezes, toda a dedicação que ele estava fazendo para a esposa não importava, ela queria outro tipo de demonstração de amor. Ixi, que amor. E aí vai que foi ela que pediu o divórcio, então ele sentiu que ele jogou 25 anos. Para ele estava dedicando os 25 anos. E quando ela pede para sair,
Aí ele fala, nossa, mas depois de tudo que eu fiz, eu vivi para você. Mas ele não deu as demonstrações de amor De que ela amor. queria, que podia ser um chocolate, podia ser um jantar, podia ser um tempo de qualidade junto, podia ser um eu te amo, que talvez ele não falasse. E a forma dele mostrar era fazendo, sustentando a família. Ele fazia. Essa era a forma dele de mostrar. Então, daí a importância da gente entender a nossa comunicação para a gente entender se a gente está num relacionamento saudável, se a gente está se sentindo bem. Claro que incômodo a gente vai ter o Sim, tempo todo. Nós estamos aqui para viver nossos conflitos, né? Mas entendê-los, viver bem. Eu não sou a pessoa mais, eu sou a pessoa mais zen do mundo. Por quê? Porque o zen é o experimentar. tá ali Então, também. as pessoas pensam que ser Aham. zen é não sentir nada, né? Não, o zen é o experimentar. Então, meu temperamento é forte, eu sou chata, eu sou dura nas minhas palavras, né? Tem cliente que já fala assim pra mim, eu não sei nem, eu sei que você vai brigar comigo, eles já falam assim. Aí eu já começo a rir, falei, gente, será que eu sou tão ruim assim, né? Que eu Tô brigo pegando tanto. pesado Mas demais. é porque eu sou direta. Sim, Eu direto tenho ao uma, eu ponto. tenho uma comunicação meio cortante, assim. Eu preciso sempre me policiar da forma que eu estou falando, né? Mas eu sou assim. E procuro ser melhor Entender o a cada processo. dia, Sim, né? E, entendo. então é isso. É a Legal. gente procurar, nesse autoconhecimento, construir uma história em que a gente se sinta amado, em primeiro lugar, por nós mesmos, se sinta bem com as nossas companhias, com o companheiro, a companheira, no trabalho, que a gente possa construir. Parece assim, né? A pessoa de cidade grande vai achar que eu estou vivendo um mundo utópico, mas não é. Eu acredito que a mudança, da mesma forma que a gente construiu Sim. essa sociedade que está uma loucura, eu vejo muitas grandes empresas investindo num recursos humanos humanizado, onde eles estão prezando pelo ambiente cooperativo, colaborativo, flexível. Então, eu estou vendo assim, empresas grandes, empresas de ponta fazendo isso. Então, eu acredito que é mais uma questão da gente realmente acreditar e a gente levar essas condições. Então, isso é o que a gente busca, né? Bacana. Levar essa condição para Condição. que as pessoas aprendam a fazer diferente, que todos possam se sentir melhor. Legal. Simone, a gente chega aí no final do nosso bate-papo. Acho que foi muito, muito legal essa experiência que você traz, né? Esse seu cuidado, né, com os seus pacientes, tudo. Experiência de vida também. Então, acho que quanto mais a gente fala da nossa vida, do cuidado que a gente tem com os clientes, começa a impactar. E quando a gente vai trazendo os exemplos práticos também, as pessoas começam a se identificar. Por isso que eu acho muito interessante os exemplos, às vezes eles falam muito, né? Falam, acho que eu me identifiquei com esse ponto, né? E aí, o que você deixa de mensagem? Pode falar para a câmera olhando para os nossos espectadores, né? Qual que é a sua mensagem final? Fique à vontade. Tá bom? A minha mensagem para você que está aí é: tenha compaixão por você mesmo, tenha amor por você mesmo, olha para você com carinho, olha para você e se trate como você trataria uma pessoa que você gosta muito. Se vem alguém na sua casa fazer uma refeição, tomar um lanche, como você trata essa pessoa? Trata você assim mesmo. Se você tem que dar um conselho para um amigo, falar alguma coisa para um amigo, como você fala com essa pessoa? Fala isso para você. Fale coisas boas para você. Receba o bom. Receba o bom e tenha uma vida melhor porque você merece. Valeu. Muito obrigado, Simone. Então, a gente agradece você também que nos acompanhou, que ficou até o final desse podcast, né? Não esqueça, compartilha, né? Curta, comenta. Quanto mais você comenta também, isso faz com que o YouTube ele passe a divulgar mais para as pessoas, tenha um alcance maior, né? Então, e depois acompanha a gente lá no Spotify. A partir do momento que a gente solta o vídeo no YouTube, na sequência ele já está lá no Spotify. Então, muito obrigado você que nos acompanhou. A gente se encontra no próximo podcast. Simone, Obrigada, muito obrigado. Até Isaías. uma próxima. Até. Maravilhoso ter um papo com você. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.